Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pelo ensejo, pela oportunidade que se renova semanalmente para nós, para a realização desse estudo, de forma virtual ainda. Agradecemos pela experiência que tivemos ao longo desse praticamente 1 ano e meio de trabalhos dessa forma. Agradecemos por já podermos retornar na próxima semana para os trabalhos presenciais, tanto o estudo quanto a reunião, que possamos continuar contando com amparo, inspiração, orientação, fortalecimento dos amigos, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, com empenho, com comprometimento, com propósito firme de operarmos na tua seara bendita. Pedimos o amparo para os irmãos desencarnados que estão em estágio de tratamento e aprendizagem na casa de Camilo Chaves, que eles possam se beneficiar dos estudos desta noite, dos trabalhos desta noite. Que assim seja. Muito bem, vamos então projetar o tela de hoje. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Vamos então fazer a leitura do nosso texto, capítulo 17. Eu vou ler desde o início, porque estudamos apenas um versículo desse capítulo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem. Vamos então trabalhar a partir do 2º versículo, e diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Essa prostituição nós já sabemos que é a distorção, a adulteração, a falta de fidelidade, a doutrina, por exemplo, o evangelho, é quando nós nos deixamos enamorar por outras linhas de pensamento filosófico e aí tentamos inserir essa vertente na árvore do evangelho, que tão bem exemplificada e exemplificada por Jesus e nitidamente esclarecida ou explicada por Allan Kardec nos trabalhos que estabeleceram na Terra a presença do Consolador Prometido, a codificação espírita. Então, essa prostituição, os reis da Terra são os que exercem um domínio e uma
e uma liderança sobre as massas, ou mesmo pequenos grupos. Essa é uma condição natural da evolução. Todos os espíritos, todos os espíritos chegarão nesse momento de ter um posto de comando em determinadas áreas ou em várias áreas. Esse posto de comando pode ser o chefe de um lar, ou a matriarca de um lar, um professor e um comandante de exércitos, rei, sacerdote, chefes aí nos departamentos de trabalho. Isso constitui simbolicamente, definem essa titulação de reis. E esse poder ele é conquistado ao longo das encarnações. Então, todos nós vamos exercer esse poder numa determinada época. É natural. Faz parte do processo de evolução. Domínio e servidão. Então, são duas facetas em que nós vamos aprender a domar a vaidade, o orgulho, a prepotência, aprendendo a humildade quando nós não somos eficientes em nos dominar quando nos postos de comando. Então nós vamos, se nós não conseguimos nos adequar, não conseguimos o domínio dessas riquezas que nós adquirimos ao longo da evolução, podemos ter uma existência aí como escravos, como elementos aí subjugados, elementos sem expressão na sociedade, esquecidos numa encarnação humilde, simples, geralmente grandes lideranças fracassadas do passado. No mundo como o nosso, de expiação e provas. Então, o desafio da evolução é conseguir evitar essa prostituição. Mas muitos de nós nos enamoramos desses postos, dessas posições, e nós, cegos ou embebedados com esse vinho, que é a segunda parte aí do versículo, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, hoje nós estamos buscando trabalhar, colocar esse poder conquistado pelas reencarnações, definindo aí postos de comando no passado e em repetidas existências, como nós temos tido aí informações, hoje nós estamos refundindo essa capacidade de poder conquistado no território da doutrina espírita, na seara espírita. E o grande desafio, porque os espíritas, de um modo geral, amigos, não são espíritos missionários, já temos dito isso aqui. Somos, de um modo geral, os fracassados, os falidos moralmente no passado. E hoje estamos, então, buscando não incorrer nos mesmos erros. E o grande desafio é não ouvir o canto da sereia, que exalta a vaidade e o orgulho. Muitos se perdem. E vão deixando os postos mais simples e vão embrenhando na fogueira das vaidades.
Eu tenho um companheiro, um amigo que é escritor, e quando eu convidei para participar conosco da reunião de desobsessão, ele falou que já tinha. Ah, eu já frequentei muito tempo a reunião de desobsessão, agora não. Estou no outro trabalho. Quer dizer, então, dando só um exemplo nosso aqui do que nós temos recebido na nossa reunião de desobsessão. Isso, meus amigos, define uma outorga de poder, uma homologação em função da determinação, da, do empenho, da assiduidade em permanecer firme no posto. Então isso é importante. Os espíritos, eu aprendi isso com o Honório Abreu nos estudos dele. Os espíritos vão investir em quem investe, em quem se define, em quem se entrega. Aí eles investem ao longo do tempo. Importante. Então, uma reunião de desobsessão, por exemplo, eu digo para você com toda sinceridade, em nenhuma outra atividade espírita eu tenho recolhido tantas, é, tantas emoções extraordinárias. Não tem. Em nenhuma outra atividade. É impressionante. Os momentos assim de felicidade, beirando o êxtase que eu já senti, os poucos, foram todos na reunião de desobsessão. E olhem que não sou médio ostensivo, não. Tem aí uma certa mediunidade que eu estou aprendendo a dar ouvidos a ela. E então esse trabalho é onde nós estamos refundindo aquela capacidade de domínio que nós exercíamos com despotismo, mão de ferro, crueldade sobre os irmãos mais simples, mais jovens na evolução. E aqui eu me permito aqui trazer à baila os postos de comando no exército romano, em que a grande massa dos legionários, por exemplo, eram espíritos jovens em evolução. E aqueles mais arrogantes, prepotentes, que galgavam os postos de comando, generais, centuriões, tribunos, eram os opressores, eram os que passavam por cima. Então hoje nós estamos colocando todo aquele cabedal, por exemplo. Nós aí dialogamos com os espíritos, estamos colocando toda aquela capacidade de convencimento em que aqueles jovens iam para a morte sob o nosso comando para esclarecer os irmãos em sofrimento. Alguns deles, aqueles companheiros do passado que estão voltando, já devem ter percebido isso. São aqueles espíritos ainda jovens que não conseguiram, não entenderam a evolução, não têm condições ainda de ter uma visão mais avançada, não conseguiram perdoar, e eles encarnam como filhos, como netos, e retornam nas reuniões mediúnicas para nosso convívio, pelo diálogo. Sem pretensão da nossa parte, amigos. Sem pretensão, porque nós tomamos um comprometimento grande do passado, e aqui não estamos falando daquela posição de cima para baixo, não. Então nós estamos trabalhando aqui para conquistar, nós nos embebedamos
com o vinho, da vaidade, do orgulho, pela prostituição dos deveres sagrados. E hoje estamos buscando mergulhar no vinho da humildade que aquele que Jesus exemplificou para mudar essa tônica da evolução. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer trazer algum comentário? Você falou de vinho, eu lembrei do início do Evangelho, né? De Jesus na boda de Caná, transformando a água num vinho, né? Num vinho de alta qualidade. Exato. Agora, esse aqui é um vinho degradado, né? Porque esse vinho aí foi acrescentado, Degradado, não é? degradado. Esse vinho aí se tornou vinagre, por exemplo, quando nós acrescentamos, abusamos das prerrogativas e adicionamos vaidade, orgulho e egoísmo, que são os acréscimos aí sobre os componentes sagrados que nós desenvolvemos na evolução. Certo? Aquele negócio, certo. Aquele negócio, a gente recebe uma informação pura, de grande excelência, e aí, ao trabalharmos em nós, acabamos colocando nela os nossos interesses, e aí vamos desviando, né, por outro caminho e deturpando totalmente aquilo que É, foi recebido, né? exatamente. E é exatamente por isso, para não me deixar levar pelo canto da sereia, que eu cito, sempre que eu faço palestras, estudos, eu cito a codificação. Eu cito que é para não me perder e para que as pessoas saibam que o esforço é por não permitir que as ideias pessoais contaminem a doutrina. Vocês vão se deparar com os elementos que criticam, os que citam muito. Vocês vão se deparar com elementos que dizem que isso é um excesso de ortodoxia. Vocês vão encontrar de tudo para justificar os desvios. Vão encontrar de tudo. Então, porque a gente tem visto, eu tenho visto elementos que deixam as ideias pessoais, e deixam a doutrina e acrescentam as ideias pessoais, extrapolando determinadas interpretações. Extrapolando, avançando. Aí você vê que permeia esse raciocínio o preconceito humano, ou um alinhamento com ideologias ainda aí, certo? É por isso que a doutrina espírita aqui no Brasil, por exemplo, ela criou seitas, vertentes. E o espiritismo vinho puro, e Kardec registrou não misturado, que desceu não misturado. Kardec registrou com imparcialidade e lisura, vem sendo deturpado. Certo? Agora, à medida que a gente vai avançando no conhecimento, no estudo, na seriedade do trabalho, principalmente nesse da mediunidade, amigo, as informações do passado vão emergindo de forma natural, quando o foco não é buscar as informações do passado. O foco é o trabalho. Aí, o foco é o trabalho.
um trabalho de assistência. Essas informações representam um acréscimo de misericórdia, que nos permitem sanear questões aí do passado antigo. Que, de fato, amigos, se nós não tivermos um autocontrole, a visão do que representaram esses povos, os elementos você vai dessa mesmo. Ah, eu fui general. Ah, eu fui o fulano, tal nome, está lá na Bíblia. Certo? O elemento costuma se envaidecer e se perde. Então, eu repito, é natural que o espírito vá começando a descobrir o seu passado. Nós somos imortais, nós tivemos inumeráveis existências, nós somos beneficiados pelo esquecimento do passado, mas nós sabemos que nos mundos mais evoluídos, os espíritos lembram de todo o seu passado, os encarnados. Basta estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como já estão, eles já venceram todas as imperfeições, eles se lembram de todo o passado. Todo o passado. Porque o que passou, amigo, o que foi feito, está lá no passado. Agora, no atual estágio, muitos de nós não conseguimos vislumbrar por causa das crueldades que foram praticadas. Se vocês assistirem qualquer filme aí hoje tem aparecido muito, né? Na Netflix tem uma série, por exemplo, Bárbaros, que fala de um episódio real em que 3 legiões foram destruídas. E tem outros na HBO, tem Roma, também, que é muito boa. Então, quando vocês vão observem as guerras em que as legiões romanas lutavam com aquele profissionalismo, aquela tática espetacular que os generais ali, os estrategistas organizavam, é carnificina pura. É carnificina pura. Então, muitos de nós não vão dar conta realmente de lembrar e de rever, não. Então, quando o elemento ele via que ele ia morrer, o pavor se estampava na face e ele morria com aquela fotografia na face. E tudo que vocês podem imaginar num campo de batalha depois da batalha. Então, e muitos de nós gostávamos. Gostávamos, senão não estaríamos no comando, estaríamos? Não. Então, amigos, é isso. Então, nós estamos hoje vendo esse movimento aqui, mostrar-te-ei a condenação da grande Babilônia, também se refere ao que vemos sobre o passado, aquele passado que nós já condenamos, ou seja, nós já, isso eu não quero fazer mais, então condenamos, certo? Mas está lá, é preciso saber que está lá. Porque foi o excesso do vinho. Comentários? Oi, amigos, alguém quer trazer algum comentário? Vocês estão vendo aí elementos que mandaram para a fornalha, depois nas guerras romanas, depois os mesmos elementos mandaram para a fogueira na Inquisição. Então vocês vão percebendo aquela linha de continuidade no plano da crueldade e em que lá no tempo de Nabucodonosor a diretriz filosófica era uma. Mandava para a fogueira sob aquela diretriz filosófica. Na Inquisição, mandava para a fogueira sob outra diretriz filosófica, mas a mesma ação
continuada e repetida no tempo. Perceberam como que é a situação? Então, hoje nós estamos aqui, ainda mandando para a fogueira, mas olha só que interessante que me veio aqui agora. Aqui. Eu vou dividir com os amigos aqui. Nós ainda estamos mandando para a fogueira, mas é aquela fogueira da consciência desperta, que abrasa de dentro para fora. Ficou claro? Um fogo purificador. É. Então, vocês vejam bem, é, o, é a refundição da linha. É a refundição da linha. Mandava para a fogueira. Continua mandando para a fogueira, mas agora é a consciência em brasa. E é muito lógico que esse é o sistema ideal, porque Jesus, por exemplo, vem trazer à Terra o qual batismo? Quem se lembra aí? O Luiz falou ali, o batismo do fogo. Jesus vem trazer o batismo do fogo. Aí o que acontece? Aqueles elementos da Inquisição, os monges, os padres, os filósofos, que tinham na sua bagagem interior a tendência para o rigorismo já do passado, não é? Quando eles viram ali o batismo do fogo, então vamos mandar para a fogueira para purificar os pecados. Perceberam? Muitos nem tinham má intenção, amigos. A intenção, por incrível que pareça, a intenção era boa. Por incrível que pareça. Eles tinham a boa intenção de salvar aquelas almas. Mas, obviamente, que houve grandes equívocos, evidentemente. E é por isso que muitos resgataram de forma dura, foram queimados também, foram escravizados e vai por aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? E os que habitam na terra se embebedaram com vinho. Por exemplo, esses elementos, essas lideranças, também deram de beber desse vinho para os outros que os seguiram, que os admiravam, que fizeram deles modelos e guias, fazendo uso do seu livre-arbítrio, certo? Escolheram. Muito bem. Agora, amigos, esse movimento ainda é melhor, ainda faz o espírito evoluir mais depressa que se não houvesse essas complexidades. Por incrível que pareça, o espírito acaba evoluindo mais depressa, mais rapidamente. Mas a esse respeito, evidentemente, nós temos que aprender muito ainda sobre evolução. Então, ficou a ideia do. Então, o vinho é uma proposta corruptora, que gera um estado alterado de consciência e o elemento perde a razão. São as filosofias complexas. Podemos aí citar o existencialismo, o materialismo dialético. E nós aprendemos aqui, estudando a questão 840 do Livro dos Espíritos, que essas doutrinas podem ser combatidas, devem ser combatidas, mas como Jesus fazia, com brandura e persuasão, não da força. Porque os inquisidores queriam converter pela força, pelo terror, as pessoas para o cristianismo. Aí, evidentemente, que houve perda. Esse vinho aí se tornou instrumento do escândalo para muita gente que estava calentando as imperfeições, sem aquele grande
grande desejo de sair delas. Aqui eu estou me referindo à resposta da questão 262, em que Deus pode impor uma existência quando um espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Certo? Depois que já deu tempo. Porque a expiação ela não vem de imediato, dá um tempo. Então, esses elementos serviram de instrumento de escândalo. Depois que, por sua vez, também se colocaram na mesma posição, de arrepender logo ou esperar a morte azenha do futuro para triturar a cristalização. Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, esse vinho complexo aí tem um papel de verdadeiro diluente da nossa relação com a lei, fazendo-nos desviar e enveredar por caminhos equivocados. Sempre amigos, pelo livre-arbítrio, tá? É o livre-arbítrio que comanda. E aqueles que são obrigados a obedecer, nós aprendemos isso em doutrina espírita. Soldado que mata numa guerra é culpado? Não, a não ser pelo excesso de crueldade. Porque ele está cumprindo ordens. Foi ele que criou a guerra? Não, foram lá os poderosos, os campeões da vaidade, do orgulho, da sede de poder, de ambição desmedida, que queriam resolver os seus problemas. Então lançavam os legionários jovens para as batalhas. Ô, Júlio. Pode falar quem está aí, a Margarida? Ô, Margarida, você entrou no silêncio, você tá chega a ser espiã de Pompeu, hein? Eu sou. Não, é porque aqui fechou o tempo aqui, aí deu uma. Eu fiquei um pouco sem luz. Não, assim, um exemplo bom para acho que dar nesse. Não sei se eu estou entendendo. É porque tem muita coisa que eu entendo e eu não consigo expressar, sabe? Mas isso acontece com todo mundo. E aí, um exemplo acho que bem grande que a gente pode dar para ter um entendimento bom é a questão do Hitler, né? Daqueles que se embebedaram da sua fala, né? Do seu vinho, né? Exatamente. É isso? Exatamente. E aquela Isso para não falar nos dias de hoje, para não falar de política. Aquela personalidade, ela foi se construindo ao longo do tempo, chegou no auge. Chegou no auge. Agora, esse espírito, ele tem um grande poder e força, que se ele se arrepender rápido, ele também cresce rápido. Porque ele tem muito poder, força potencial acumulada. E basta que ele use para o outro lado. A força está lá. O poder está lá. Basta ele virar a chave. Foi mal utilizado. Agora, se ele virar a chave, alcança culminâncias. Então, em tese, eu vou dizer para você uma coisa que pode parecer até uma abominação. Em tese, um espírito desse pode até não ser degradado. Dependendo do que ele fizer. Do arrependimento e da reversão. Estou falando em tese, certo? Em tese. Júlio, eu gosto muito de falar eu falo muito isso, da lebre e da tartaruga. Eu gosto muito dessa
fábula, né? Da lebre e da tartaruga. Porque um espírito desse, que às vezes, muitas vezes, a gente traz esse. É igual Judas, né? Não que Judas seja isso, né? Igual Judas. Muitos até hoje acham que Judas é o Judas de ontem. A gente sabe que não. Ele já está lá na frente. E muitas vezes esses espíritos, né, mais endurecidos, mas que têm uma capacidade de inteligência muito grande, e se ele consegue virar essa chave, ele ultrapassa a gente. Lógico. Porque muitas vezes a gente cochila. A gente cochila porque acha que nós estamos bem, e aqueles que estão lá atrás chega na frente e ganha a corrida. Sem dúvida. Verdade. Vocês falaram aí em Hitler, eu fiquei pensando se naquele momento em que ele se encontrava, lá em 30, 34, 39, se ele, eu acho que ali, eu acho que ele já não conseguiria sair, porque não foi só, além do espírito dele, né, vindo crescendo e preparando, havia todo um entorno dele, a própria sociedade alemã também veio nesse crescendo, tanto que ela absorveu. É como nós hoje, né? Tem um lado crescendo aí, que então, dependendo de como a coisa vai evoluir, se o espírito que é o líder, né? Ele realmente conseguir se impor, ele vai ter uma grande coletividade que irá absorvê-lo. E uma coisa empurra o outro. Sem Tanto o dúvida. líder em relação à comunidade, quanto a comunidade em relação ao próprio líder. Né? Sem dúvida. Não sei. Sem dúvida. E o preparo até do próprio espírito, né? O preparo já do espírito que vinha caminhando. É diferente de Paulo, né? De Saulo, que perseguia, né? Os judeus, né? E quando ele mudou, mas é uma diferença, né? Tem uma diferença aí. Por isso que realmente Hitler talvez não conseguisse sair mais. Porque o que estava dentro dele ainda era o poder, né? Absoluto. Diferença é que Paulo amava a lei e Hitler, por exemplo, vem nessa linha, esse espírito vem nessa linha complexa, tudo indica que é um espírito exilado de Capela, como Paulo também era exilado de Capela, os apóstolos, e continuou com a mesma complexidade de Capela aqui na Terra. Não conseguiu vencer. Então, assim, a minha opinião particular é que esse espírito já deve ter sido até degradado. Já deve ter sido. Não deve mais estar na Terra. Opinião pessoal, tá, amigos? E levou-me em espírito a um deserto, versículo 3. E viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Porque o Hitler, ele tinha conhecimento das vidas passadas dele. Eles faziam reuniões mediúnicas. Então, o grau de complicação dele é muito extenso, o que, na minha modesta opinião, já define um movimento de banimento, porque a distorção era muito ampliada. Uma distorção que chegava em todas as áreas. Então, é um espírito que tudo indica passou por um novo degredo. Tudo indica, tá, amigos? Isso aqui é uma ideia. Nós estamos aqui num estudo dialogando. Nós não temos nenhuma informação privilegiada e
Nós não estamos aqui, eu estou me recordando aqui de um artigo do Hermínio Miranda, que vocês vão achar aí na internet. Bom, basta colocar aí no navegador o médium do anticristo, Hermínio Miranda. E vocês vão encontrar 2 artigos que ele escreveu sobre o Hitler, lá na década de 70. Foi publicado pelo Reformador. Está disponível aí no em PDF. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então é o seguinte, nós vamos vendo, nós começamos a ver o passado de da forma sutil, depois isso vai sendo concretizado até que a gente tenha a visão nítida do concreto. Porque para que nós possamos realizar a renovação, a transformação moral, é preciso o autoconhecimento pleno. Nós estamos hoje, amigos, vamos desculpar aí eu vou dizer, mas nós estamos na superfície do autoconhecimento. Estamos raspando a superfície do espelho. Mas nós não temos ainda a capacidade de ver além do espelho, porque o espelho nós vamos ver sempre a nossa imagem. Mas atrás daquele espelho tem toda uma verdade. Nós ainda não conseguimos ver, certo? Nós estamos tendo vislumbres aí na mediúnica. Vislumbres. Sonhos. Mas os sonhos, aqui eu vou trazer para vocês a minha experiência pessoal, porque eu tenho tido sonhos retrocognitivos, vocês sabem disso, tenho contado para os amigos, desde aproximadamente 20 anos para cá. Isso se acentuou nos últimos 3 anos, mas todos esses sonhos aí que eu tive, das visões do passado, eu não senti as emoções da época. As emoções não vieram, perceberam? As ações, eu me vi praticando ações, lutas, elementos sendo colocados em situação complexa, mas as emoções eu não senti as emoções. Então as emoções estão ainda adormecidas. Porque no futuro, amigo, quando nós, no mundo espiritual, fizermos um trabalho de regressão ao passado, nós vamos sentir as emoções. A emoção é o o foco de onde nascem as coisas. Nós ainda não temos condições de sentir as emoções. Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse um sonho se vendo lá montado no cavalo, partindo para cima daquelas guerras lá, com espada na mão e tudo. Qual a emoção que estava no coração naquele momento? Perceberam? Temos condição de sentir aquela emoção? Quem estava sentindo amor, bondade, piedade? Não. Sentimentos opostos. E numa intensidade muito complexa. Nós vamos tomar contato com isso um dia. Então é bom a gente já ir se fortalecendo. Nós vamos ver essa mulher sentada sobre uma besta de cor de escalar. Nós ainda vamos ver a nossa ainda. Por enquanto nós estamos vendo os esboços. Alguém está desenhando para nós e colocando, ó, esse é o quadro. E levou-me em espírito a um deserto. Então
esse momento de ser levado a um deserto. E o deserto é aquele local onde não tem água, tem pouca vegetação, então o sol é muito forte, nós vamos ter sede. Simboliza o quê? As provas, as expiações, as dificuldades da existência, que nos projetam mentalmente para um plano ainda não despertado na nossa intimidade. Aí pode ser que a gente vá lidar com sentimentos complexos, revolta, inconformação, desespero, medo, que nós às vezes achamos que já superamos, mas que às vezes não. Então esses movimentos promovem aquele arrebatamento que vão permitir que nós visualizemos esses conteúdos que estão no subconsciente, para que a gente veja que precisamos trabalhar isso ainda. De acordo? Por isso que a entrega ao trabalho do bem, no dia a dia, em todas as oportunidades, é importante. Aquele bem que nós estamos aqui estudando como sendo o, a, o desenvolvimento pelo acionamento no dia a dia das virtudes, nos esforçando para que as emoções complexas vão diminuindo, aqueles impulsos, de acordo? Porque aí nós vamos nos fortalecendo. E esse próprio conteúdo de virtudes que vai crescendo vai ampliando os limites internos da nossa consciência. Fechei a janela aqui, que daqui a pouco eu vou ver a água ali, o Noé passando com a arca, porque aqui tá um verdadeiro dilúvio aqui, viu? Chegou forte mesmo. Pelo menos não tem relâmpago nem trovão para derrubar aqui a linha. Então, por exemplo, esse arrebatamento que nos permite visualizar é justamente um dos pontos, um dos movimentos desse arrebatamento, é esse que eu acabei de dizer para vocês aqui. O sono, que permite ao espírito libertar-se parcialmente, e ele então vai entrar em contato com o seu passado. Que é um movimento natural, viu, amigos? Quando vocês forem estudar o capítulo que trata do sonho e dos sonhos aí na livro dos Espíritos, vocês vão descobrir lá que uma das ações que o espírito faz nessa desdobramento parcial pelo sono é sondar o passado e o futuro. Não é nenhuma abominação e não está errado, tá? É natural que o espírito que vai estudando, como nós, doutrina espírita, reencarnação, vidas passadas, as existências passadas e tal, quando está no mundo espiritual, comece a pesquisar. Faz parte. Lá tanto que está no livro dos Espíritos. Ele sonda o seu passado, sonda até o futuro. Faz parte do movimento de autoconhecimento para saber o que precisa fazer, qual. O passado foi assim. Então eu preciso fazer isso. De acordo? Então ninguém se assuste, não. Se começar a ter sonhos e começar a vislumbrar,
pode ser que venha alguém dizer para vocês, ó, tome cuidado, gente, isso é misticismo, tá? Como é que você vai se controlar para evitar que você vá pesquisar o seu passado? Não, você não tem como, né? E faz parte do processo, senão não aconteceria. Então, o esquecimento do passado, ele vai diminuindo, amigos. Vai acabar. Para o espírito, chega um momento que acaba o esquecimento do passado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, lá, os mundos felizes. Vamos estudar. Vai acabar, certo? Porque nenhum espírito chega à perfeição, amigo, com medo do que fez no passado. Então ele não seria espírito perfeito. Isso não existe. Então, por exemplo, os entendidos dizem que quando Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, ele estava se preparando, passando em revista, retrocognitivamente, as suas experiências nos mundos em que ele evoluiu. Para, vamos dizer assim, consolidar certas coisas para atuar junto a uma humanidade embrutecida. Estava lá repassando. Sim, puxa vida, tudo que esse povo está fazendo eu já fiz, ó, vou repassar aqui, ó. Já fiz, então eu tenho que ter piedade. Lógico que ele teve, evidente. Eu estou fazendo aqui uma metáfora, tá? Eu preciso ter piedade, compaixão, misericórdia, certo? Metáfora, amigos, porque compaixão, piedade, misericórdia de Jesus já era radiação natural, espontânea. Nós precisamos fazer força para não ter raiva, não sentir ódio. Aí, não precisamos fazer força? De vez em quando? De vez em quando a gente deixa fluir mesmo, pessoal. Não dou conta, não. Vai fluir. Não acontece isso conosco? Mas em Jesus isso já foi superado. Então passa em revista para ver aquele movimento. Não aconteceu conosco. Então, não adianta o elemento ter medo. E vai ver. Vai ter que ver, amigo. Nós vamos ter que ver, não tem jeito, não. Me pediu começar agora, como nós estamos começando. Olha que maravilha. É melhor começar agora já. Começar agora para superar mais rápido. Então, nós ali somos levados, ou nos permitidos certos vislumbres, e no meu caso particular, as emoções ainda não. É como se eu estivesse assistindo eu estou participando, mas como se eu tivesse fosse ali um robô, sem emoção nenhuma. Tá? Eu já tive sonhos que eu me vi em situações assim complexas, cortando elementos, amigos. Então, mas nesses momentos eu não tive nenhuma emoção, não senti nenhuma emoção. Então, são aspectos aí importantes a gente trazer para aqui a baila, porque é inerente aí ao progresso espiritual. Viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata? A besta é o nosso passado no reino animal. É o nosso passado no reino animal. As experiências ao longo do período animal. A besta. Cor escarlata é a cor do sangue, é o que está, então, sedimentado nos arquivos profundos do subconsciente. Em termos sociológicos, os entendidos associam a mulher simboliza a Europa ocidental e a besta é a Europa oriental, que tem forma de urso. A Rússia tem uma forma de um urso, segundo lá os desenhos. Então, mas nós estamos trabalhando aqui com a Europa, por exemplo, é o plano social, o grande território dos desmandos. Ou não é? Europa.
O auge foi a Segunda Guerra Mundial. Foi citado aqui já, movimento complexo. Então, no plano interior, a nossa elaboração ao longo da evolução é simbolizada pela cor escarlata, o sangue. É o que está incorporado. Hoje nós estamos buscando fazer uma transfusão de sangue. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Que é aquela ação nobre que ele desempenhava espontaneamente, naturalmente, como fruto do trabalho que foi feito na sua evolução. Nós também vamos chegar lá. Então, vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua do nome de blasfêmia, viu? Que Jesus nos abençoe, permita-nos. Lembrando que semana que vem, estudo presencial. Será? Às 18h30. Rua Lindolfo de Azevedo. Jesus nos abençoe.